Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 19 de outubro, quarta-feira, da 29ª semana do Tempo Comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, dia 19 de outubro, nessa quarta-feira, da 29ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo Lucas. E esse Evangelho vem nos trazer uma mensagem muito importante. Deus confiou a todos várias responsabilidades. E nós precisamos estar cientes disso. Muitas vezes a gente coloca na cabeça, que as responsabilidades de Deus são apenas para os padres, os bispos, os diáconos, para aqueles que fazem parte do clero. E na verdade não. Deus nos coloca várias responsabilidades no nosso dia a dia. A nossa família, a nossa profissão, a nossa comunidade. Tudo isso é responsabilidade nossa. Cuidar bem, zelar, E nós precisamos fazer bem essas responsabilidades que o próprio Senhor nos coloca, Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, fala assim, Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. A gente se engana quando a gente pensa que o nosso trabalho, a nossa família, o nosso círculo de amizade não tem nada a ver com Deus. Muito enganado a gente é se a gente pensar assim. São responsabilidades. Ou seja, nós precisamos fazer como que para Deus. Porque foi o próprio Deus que nos confiou essas responsabilidades de amar, de cuidar. Não é verdade? Então é necessário dar o nosso melhor na nossa missão. E qual que é a nossa missão verdadeira? Para que a gente veio ao mundo? Para sermos pessoas boas, cada dia melhores, buscando a cada dia a santidade, buscando a cada dia viver verdadeiramente o Evangelho. E é isso que a leitura de hoje nos pede.
né? Que a gente possa dar essa ênfase na nossa responsabilidade, na nossa missão que Deus confiou a nós. É necessário então, meus irmãos, ficarmos muito atentos aos ensinamentos que o próprio Senhor nos dá através dos evangelhos, que a igreja nos dá através dos seus ensinamentos, né? Suas cartas, as bulas, né? Pregações. Nós precisamos ficar atentos e vigilantes também, para tudo aquilo que a gente ouvir, a gente seguir. Né? Tudo aquilo que vem de Jesus, verdadeiramente, que nós possamos seguir. Né? E Jesus aqui ele nos coloca duas parábolas, né? Para poder explicar isso. Primeiro fala aqui, ó. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Nós precisamos ficar preparados para a vinda do Senhor. Quando será essa vinda? Ninguém sabe. Mas o que é esse se preparar? Se preparar com o amor, se preparar com o zelo, se preparar nessa comunhão com o Senhor, através da nossa oração, através da nossa frequência na missa, através do nosso amor para com o irmão. Isso é se preparar para Deus. Pois nós não sabemos quando que nós vamos encontrar com Ele. Se vai ser daqui a 2 minutos, daqui a 2 dias, daqui a 20 anos, 200 anos, a gente não sabe, né? Então nós precisamos sempre estar atentos e vigilantes. E depois ele conta uma outra parábola, que nos traz essa questão da responsabilidade dos bens que Deus nos confiou. Qual que é essa responsabilidade? Quais são esses bens? A nossa família é um bem que Deus nos confiou, que nós precisamos guardar com muito zelo, com muito amor. Nossa profissão, a nossa comunidade. Tudo isso são bens que próprio Jesus nos confiou. E Ele nos dá os ensinamentos necessários, tudo aquilo que é necessário para desempenhar bem a nossa função. E depois Ele nos fala uma coisa muito importante, aqui no versículo 48, né? No 48b, diz assim, ó: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Ou seja, quanto mais a gente conhece a Deus, mais intensa tem que ser a nossa vida junto dele. Então, meus irmãos, que nessa quarta-feira, dia 19 de outubro, nós possamos pensar como está sendo a nossa vida e nos esforçar a cada dia mais para termos uma vida mais voltada para o Senhor, uma vida mais baseada no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Que nós possamos não só ouvir, mas também agir em prol daqueles que precisam, em prol da nossa comunidade, da nossa família. Ou seja, seguir bem, fazer bem aquilo que o próprio Senhor nos confiou, assumir nossa responsabilidade, a nossa missão. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima quarta-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.